Bom dia, hoje eu vou estar apresentando o trabalho de conclusão de curso. O tema a ser discutido é o estudo da aplicação da IL-6 e TNF-alfa como biomarcadores da doença periodontal. O professor orientador foi o professor Alain, do Departamento de Biologia Básica Oral, e a área de concentração foi estomatologia. Bem, introduzindo um pouco o tema, a gente tem uma grande importância das citocinas na saúde periodontal, porque como a gente está falando de uma doença extremamente ligada à inflamação, então vai ter toda uma quimiotaxia ligada às citocinas. Então elas estão ligadas de forma bem tênue. A doença periodontal é uma condição irreversível que é caracterizada pela inflamação, como eu disse, dos tecidos de suporte e por formação de bolsas periodontais e por perda de inserção óssea desses dentes e tudo mais. Então, o objetivo que a gente vai ter nesse estudo é estabelecer o perfil de expressão e ter uma correlação dessas citocinas, sendo ela a IL-6 e a TNF-alfa, com a doença periodontal. Ou seja, conseguir estabelecer um biomarcador para prevenir que a pessoa consiga prevenir que a doença periodontal se estenda e consiga diagnosticar de forma prévia. Um biomarcador, então, para a gente conseguir discutir melhor, ele é caracterizado por ser de fácil coleta, ou seja, a gente conseguir extrair ele, conseguir visualizar ele com facilidade e ter uma reprodutibilidade desse resultado. Ou seja, toda vez que eu for extrair ele e ver o resultado que eu for obter, ele ser confiável para a gente. Um biomarcador, ele pode ser tanto químico, como físico, como anatômico, e aqui, nesse caso, a gente está falando de um biomarcador fisiológico, né? Que a gente vai extrair da saliva do paciente. Os materiais e métodos, então, para a gente comentar um pouco. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa. Os pacientes foram 46 da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. E a gente dividiu os pacientes em periodontalmente saudáveis e com periodontite. Os critérios de inclusão nesse estudo era que o paciente não fosse tabagista, tivesse ausência de envolvimento sistêmico, como doenças que fossem imunossupressivas ou doenças que poderiam interferir nos níveis de citocina e a pessoa não está tendo uso de medicação anti-inflamatória recente, entre outros, por razões óbvias, né? Porque poderia influenciar diretamente nos resultados dos níveis de citocina. Falando ainda um pouco sobre o controle de viés, o paciente, como eu disse, não poderia ter envolvimento sistêmico que pudesse interferir no nível de citocina. Então, diabetes, tratamento de antineoplásico ou qualquer estado de imunossupressão, como eu havia dito. Ele também não deveria ter feito uso de medicação anti-inflamatória e apresentar eh, pelo menos mais de 14 dentes e também não ter um grande envolvimento protético, como uma prótese protocolo, uma prótese total ou uma prótese fixa de grande extensão, porque isso também seria um agente agressor que poderia interferir em níveis de citocina naquela região. E, por fim, não ter feito nenhum tipo de tratamento periodontal nos últimos 6 meses. Então, falando um pouco sobre o teste que foi feito para medir, a gente fez o ELISA, que tem toda essa etapa de para confeccionar e chegar no resultado. Então, a gente vai preparar a placa com microtitulação, vai fazer a lavagem e bloqueio, aí vai ter a adição dos anticorpos primários, a gente vai fazer outra lavagem
para depois adicionar os anticorpos secundários. Depois é feita mais uma lavagem para adição do substrato, para aí assim ter uma reação e aí ser feita a leitura do resultado, dando um sinal para a gente e dando os níveis dessa citocina. Os materiais ainda em métodos que a gente está aqui para discutir é a forma como a gente coletou. Então, foi separado os grupos, né, no dia zero, que a gente foi feito exame periodontal, a classificação de pacientes em grupos saudáveis e com periodontite. Então, a gente vai falar em grupo C e grupo P. No dia 1, que é a segunda etapa, foi feito 3 coletas de saliva. Então, a gente separou em T1, T2 e T3. As 3 coletas, então, foi uma em jejum, a segunda após a escovação dentária e a terceira seria 2 horas após o desjejum. E, por fim, depois de 15 dias, foi refeita as 3 coletas, T1, T2 e T3, para conseguir considerar a mudança de fase de ciclo menstrual das participantes do sexo feminino. O participante, para ser classificado entre grupo periodontite ou grupo controle, foi levado em conta o índice de sangramento, a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica, além de, claro, o número de dentes. Então, falando um pouco dos resultados que obtivemos, aqui a gente consegue ver uma informação geral do estudo. Então, conseguimos ver quantos pacientes tinha em cada grupo. No grupo controle tinha 21 e no grupo periodontite tinha 25. As idades ficaram razoavelmente perto, 55 e 56, sendo então 40% homens e 60% mulheres. Os números de dentes foi de 26 e 25, então se mantiveram também num nível igual. E a profundidade de sondagem a gente consegue ver, entre outros aspectos periodontais, para a gente levar em conta nesse estudo. E uma coisa interessante que a gente consegue ver é que a periodontite de grau 1 e 2 foi a mais prevalente nesse estudo. Então, uma coisa interessante a observar nesses pacientes. Então, analisando aqui os resultados do grupo periodontite da IL-6, a gente consegue observar, sim, um aumento que seria coerente, porque a gente quer como biomarcador, porém, quando a gente analisa esses resultados comparados ao controle, quando a gente vai principalmente para os resultados 15 dias após, acaba tendo uma discordância desses resultados. Ou seja, se a gente fosse ver aqui no gráfico, a gente consegue ver que no grupo periodontite tem sim ele segue uma lógica que a gente queria como um biomarcador da periodontite. Porém, no grupo controle, esse resultado acabou sendo um pouco discordante e isso acaba tornando um pouco confuso e tornando menos confiável como um biomarcador, no caso da IL-6. Então, se a gente for levar em conta fatores positivos e negativos, como positivo, tem a maior nível de saliva em pacientes, maior nível salivar em pacientes do grupo P e seguir uma lógica de concentração nos pacientes do grupo periodontite, o que é ótimo e faz sentido como biomarcador. Porém, de forma negativa, tem a diminuição da correlação e de concentrações de T1 nos dias 1 e 15, como a gente conseguiu observar muito bem no gráfico. Desculpa.
Agora, quando a gente vê no grupo TNF-alfa, a principal coisa que a gente vê é que os resultados eles ficaram bem próximos. Então, a mudança que teve até que é notável, porém, estatisticamente, não é muito relevante. Então, a gente consegue ver aqui que o aumento ele é sim presente, segue até que uma lógica em alguns momentos, porém, estatisticamente não é muito relevante. Isso a gente consegue ver muito bem no grupo periodontite, que até que tem um sentido, porém, ele não é muito confiável. Então, no gráfico, a gente pode ver que as concentrações ficaram bem próximas. E até mesmo no grupo controle, teve um momento de diminuição brusca desses níveis, mostrando que realmente era muito tênue essa relação. Então, se a gente for levar em conta os prós e contras, de forma positiva, a concentração salivar de TNF-alfa foi maior comparada às amostras em periodonto íntegro, o que é ótimo. Porém, de forma contrária, estatisticamente não é significante para a gente tirar conclusões e levar em conta como biomarcador. Então, discutindo os resultados, a correlação ela é moderada ou fraca entre as mensurações repetidas, ainda mais comparado àquelas que são decorrentes de variação semanal. E a variação de resultados apresentados mostram que o uso de citocinas como ferramenta de diagnóstico relacionada à doença periodontal, ela é ineficaz. Essa variabilidade destacada pelo estudo é preocupante, porque é preciso que um biomarcador ele reproduza de forma confiável, como eu mostrei nos primeiros slides, e que fosse de fácil coleta. Porque, por mais que a coleta de saliva seja fácil, ela tem que estar toda preparada de forma bem específica para que tenha uma reprodutibilidade confiável. E isso torna um pouco difícil é, no, no overall. Então, o que eu estava falando, a padronização é muito fundamental, ser muito específica, e resultados como o da IL-6 são até positivos para o estudo, porque ele está ligado à síntese de proteínas fase aguda, que faz muito sentido, porém, que é muito diferente do resultado da TNF-alfa, que realmente, estatisticamente, não foi muito relevante. O horário da coleta é extremamente importante para a determinação dos níveis de saliva da IL-6. E os resultados observados por Ivete e colaboradores são contraditórios do que a gente viu, uma vez que observamos uma menor concentração de IL-6 nas coletas realizadas nos primeiros horários do dia, o que é realmente contraditório com esse estudo que a gente usou de referência. Concluindo, então, a utilização de biomarcadores tem sido uma estratégia promissora na área de pesquisa clínica, visando identificar e quantificar as alterações biológicas associadas a determinadas condições de saúde. Porém, é essencial que esses biomarcadores sejam confiáveis e tenham reprodutibilidade para a gente ter uma forma de diagnóstico de fato. E a falta de reprodutibilidade dos resultados obtidos nas citocinas podem comprometer a aplicação clínica. Por mais que alguns resultados sejam positivos, principalmente da IL-6, não dá para concluir que eles seriam biomarcadores de fato. Muito obrigado.